Bom, gente, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Que possamos, juntos, abrindo os corações, procurarmos recolher aqueles elementos que a providência divina reservou para nós nesta noite. Que de nossa parte possamos sermos inspirados para podermos, de uma forma singela, ser instrumento para que a mensagem possa atingir a todos os corações. Alguém vindo a casa a primeira vez? Ok. Bom, aos nossos amigos da internet, a gente endereça um abraço, também dando boas-vindas para o nosso trabalho. Abraçando a todos os companheiros que acompanham a transmissão através da Rede Amigo Espírita, pela transmissão do YouTube, no Facebook, aos nossos amigos que estão assistindo através do site da FEAC, feac.org.br, também os nossos companheiros, amigos que acompanham através da transmissão da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Que todos estejamos juntos nesta empreitada. Bom, gente, o nosso tema de hoje, aperfeiçoamento espiritual. Esse tema foi escolhido para que possamos desenvolvê-lo a partir do estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, que é o motivo do nosso encontro nas noites das quintas-feiras. Vamos trabalhar as questões 140 até a questão 142 do Livro dos Espíritos, que está na segunda parte, no segundo capítulo da obra. Obra essa que estamos completando, estamos no sentido de que a família espírita está comemorando 160 anos do lançamento do livro. Bom, gente, então vamos lá. A questão 140. Nós vamos fazer a leitura até a 142. O tópico que está sendo trabalhado é o tópico que remonta à alma. Então vamos lá. Kardec perguntou assim aos espíritos: o que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Resposta: isto ainda depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por alma se entende o fluido vital, a teoria está certa. Se o que se entende é o espírito encarnado, a teoria está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Bom, eu não vou fazer a leitura de todas não, para não ficar muito amplo e a gente dispersar. Essa questão, ela vem no desenvolvimento do tema, que estamos aqui batalhando com este já há algumas semanas. Nós vamos verificar o seguinte, lembrando que a alma é uma designação para o espírito que está encarnado. Estão lembrados? A palavra alma aqui vai diferenciar. Espírito é a condição do espírito no mundo espiritual. O espírito reencarnado, em doutrina espírita, Kardec passou a utilizar o termo alma só para fazer uma diferença. Então, a pergunta ela é muito interessante, porque vem levantar a questão da alma se subdividir. A alma se subdividir como subdividida em partes, como
no nosso corpo, nós temos as partes, né? E ela estaria dividida para atender a cada uma destas partes. Cada um dos nossos órgãos, por exemplo, do corpo físico. Então, os Espíritos vêm dizer o seguinte: se a questão da alma está sendo colocada aqui como a alma no seu sentido de fluido vital, a teoria está certa. O que ele está se referindo como fluido vital? Fluido vital é uma matéria quintessenciada, é uma matéria que ela faz parte do nosso corpo espiritual, é uma matéria que a gente poderia traduzi-la como o nosso quanto energético, fluido vital. É o que dá vitalidade ao nosso corpo físico. Então, o perispírito, né, ele utiliza-se desse fluido vital, porque esse fluido vital ele vai intermediar a ligação do perispírito com os órgãos e, por consequência, vai dar vida aos órgãos. Então, os Espíritos estão dizendo o seguinte: se vocês estão falando da alma como fluido vital, está certo. A definir que esse fluido vital está espalhado no nosso corpo, ele está dividido no nosso corpo. Didaticamente é mais ou menos isso que eles estão se referindo. Agora, se a conversa é a alma subdividida, no sentido de a alma, cada parte dela está vinculada a uma parte do nosso corpo, está errado. Porque a alma não se subdivide. O espírito é indivisível. Ficou claro isso aí? Então não tem meio espírito. Meio espírito. Porque o senhor poderia até dizer o seguinte: quando o indivíduo está desencarnando, ele está mais para lá do que para cá, eu podia dizer, ó, metade já foi, a metade ficou. Só uma terminologia, uma figura de imagem assim, bem grosseira. Então não tem isso. Um espírito, ele viajou no espaço de uma pessoa que está encarnada. Ela dormiu, aí o espírito desdobrou. Aí a gente poderia dizer, então uma parte do espírito ficou aqui dormindo, vinculada ao corpo, e a outra parte, se foi viajar, foi para outro espaço. Não, não é isso que acontece. O espírito não se divide. Quando nós estamos, por exemplo, num processo de emancipação, no processo do sono, o sono do corpo, e vamos viver as experiências que a gente muitas vezes chama de sonho, na realidade o espírito se desprende do corpo físico. Mas ao corpo físico ele permanece vinculado por laços. Laços que o prendem ao corpo físico e que, diga-se de passagem, mantém o corpo físico com vida. Mas o espírito está deslocado no espaço. Deu aí? Então ele não se subdividiu. Ele está apenas vinculado. Então, quando há a desencarnação, esses laços que prendem o espírito ao corpo físico, esses laços são desfeitos. Aí o espírito se desprende totalmente. E é por isso que, inclusive, o corpo entra em decomposição. Deu aí? É a falência total. A questão 140A, Kardec pergunta assim: entretanto, há espíritos que deram essa definição. Aí eles respondem: espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Aí um comentário de Kardec: a alma atua por intermédio dos órgãos. E os órgãos são animados pelo fluido vital. Aí, falando do fluido vital aqui, que se reparte entre eles, e com mais abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação não pode aplicar-se à alma, considerada como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e a deixa por ocasião da morte. Então, esse comentário é em cima do que eu acabei de dizer. Então, voltando. Esse fluido vital, que vai manter a vida, ele
se espalha, então, na dinâmica do nosso corpo físico. É uma matéria quintessenciada, uma matéria que está num padrão diferente da matéria orgânica, ok? Mas é importante a gente lembrar também o seguinte, que o corpo espiritual, ele se vincula ao corpo físico através de feixes energéticos, que estão vinculados aos nossos feixes nervosos, a nossa corrente sanguínea. Então, o perispírito, ou esse corpo espiritual, ele mantém o fluido vital que vai dar vida ao corpo, mas é o corpo espiritual que é o coordenador, ele é o modelador, ele é o gerenciador do nosso corpo físico. E estas vinculações se dão em regiões específicas, de maior aglomeração de feixes nervosos e outras de menos concentração desses filamentos energéticos. Tá difícil ou tá dando para acompanhar? Muito árido o assunto, né? Mas é importante a gente conversar sobre isso. Então, vou voltar. Então, nós temos, por exemplo, os orientais tratam de 7 centros, chamados centros de forças por André Luiz. Os orientais chamam de chakra. Eu não vou definir a diferença, porque senão vai um estudo só para apresentar essas diferenças, e não é o nosso foco. Estes centros de força, cada um deles tem uma função específica que tem repercussão no nosso corpo físico. Então, qual que é o centro mais importante que vincula o espírito, o perispírito, ao corpo físico? Se dá pelo chamado centro coronário. É o mais importante de todos. Que tem, por exemplo, lá no nosso cérebro, vamos dizer assim, uma matriz que o representa, que é a região da nossa glândula pineal, a chamada glândula da vida mental. Esse é o mais importante. É ele que gerencia toda a nossa estrutura cerebral, certo? E a nossa dinâmica do sistema nervoso central. Em segundo plano, nós vamos ter o centro frontal. O centro frontal, que fica na região aqui, que os orientais chamam de região do terceiro olho, é o centro da inteligência, do raciocínio. Ele tá muito próximo, a vinculação dele ao centro coronário. É a região dos planos da superconsciência, da intuição, certo? Em terceiro plano, nós vamos ter o centro laríngeo, né, a região da nossa garganta, né, que auxilia, inclusive, nas nossas funções glandulares, né, que tem a ver com as nossas manifestações, pela palavra. Todo tipo de manifestação é gerenciada em segundo plano por esta região, laríngeo, certo? Aí, em quarto movimento, nós vamos ter o centro cardíaco, vinculado ao nosso coração, a sede dos nossos sentimentos, que vai definir toda a dinâmica da circulação e desse relógio tão importante na nossa vida que de vez em quando a gente esquece dele. Aí costuma até falar que é uma bomba relógio, né? É o centro cardíaco gerenciando o nosso coração. Depois nós temos o gástrico, que tem a ver com a região do nosso estômago, do nosso intestino, que tem a ver com as nossas emoções também, que tem a ver com a nossa alimentação, com a nossa digestão. Depois nós temos o esplênico, na região do baço, que tem a função de ser o filtro, gerenciar a nossa alimentação espiritual. Olha que interessante. O fígado. E quando eu falo alimentação espiritual, porque o espírito ele está em franco processo de interação com o universo, com as forças espirituais. Então, um exemplo, quando a gente repousa, o corpo dorme e o espírito desdobra, nesse período nós temos,
pelo próprio fator que o corpo entra num processo de o adormecimento, a dinâmica se torna mais lenta, mais devagar, favorece para que a dinâmica espiritual entre em processo de aceleração. Com isso, nos processos de desdobramento, nós vamos ao mundo espiritual para nos abastecer energeticamente, de uma forma mais qualificada, ok? E isso tudo traz, inclusive, repercussão para a própria dinâmica do nosso organismo no que remonta à produção de algumas enzimas, de alguns hormônios. Isso tudo vai acontecendo à noite. E é pela região do esplênico que nós vamos buscar as chamadas energias cósmicas. Alguns chamam energia do prana, e etc, etc. Aí depois nós vamos descendo e vamos para a região, não é, do centro da reprodução, não é? Que tem a ver com as questões da sexualidade, com o básico que tem a ver, que fica na região, por exemplo, da base da nossa coluna, que é onde existem os acúmulos de forças chamadas forças criativas, não é? Então, observem bem como que tudo isso é importante a gente, de vez em quando, passar, não só para ter a informação, para a gente entender quando o Evangelho fala para nós de alimento espiritual, quando Jesus fala para nós da importância da oração, do intercâmbio com o mundo espiritual superior, o cuidado que nós temos que ter quando nos vinculamos ao plano espiritual inferior, porque nós somos, o nosso corpo, o nosso espírito, ele procede numa dinâmica de muita interatividade com o mundo espiritual, ou o mundo que está à nossa volta. E nós precisamos de entender o que nós estamos produzindo, porque o que nós produzimos, nós vamos entrar em relação com todas essas, vamos dizer assim, com essa dinâmica de forças, de influências. Aí alguém em casa pode dizer assim, mas Carlos Alberto, onde que eu acho isso na doutrina espírita? Na codificação. Então nós temos algumas reflexões importantes para a gente levantar no seguinte sentido. Na codificação nós temos uma base, a base que fundamenta toda a doutrina espírita. Mas nós temos a espiritualidade favorecendo e oferecendo muitos recursos, né? Muitos recursos para que o que está na base que Allan Kardec oferece, com o passar do tempo, com a maturidade dos homens e dos espíritos que nos ajudam a entender esse processo de evolução, eles vão nos trazendo mais, vamos dizer assim, mais novidades. Vai desenvolvendo cada vez mais os assuntos. E aí, como nós sabemos que existem alguns companheiros que são mais exigentes e gostam que a gente cite fontes, e devemos citar as fontes para não ficar parecendo que é apenas comentários, interpretações pessoais, então hoje, eu carinhosamente busquei André Luiz, que é um referencial para nós de um espírito sério, coerente com a doutrina e com o Evangelho. Então, no livro Missionários da Luz, o André Luiz traz uma reflexão sobre a importância da oração como um fator de saneamento, como um recurso, um mecanismo importantíssimo que a gente precisa de utilizar para nos auxiliar nessa dinâmica nossa, na dinâmica da relação do nosso espírito com o nosso corpo físico, e a dinâmica do nosso espírito na interação com o mundo que está à nossa volta. E é esse mundo que nós estamos nos referindo aqui em termos de influências. Ufa, dei uma volta grande, mas eu precisava de explicar o porquê que eu vou ler um pequeno trecho de André Luiz. Está no livro Missionários da Luz. Ele diz assim, deixa eu achar rápido aqui o capítulo 6, intitulado Oração. André Luiz diz assim, ou melhor, o benfeitor espiritual que está atendendo André Luiz. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo.
Eles estavam discutindo sobre influências espirituais negativas. E quando é negativo, existem no mundo espiritual aqueles que até sugam energias dos encarnados. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Contato com fonte superior. E quando fala fonte, fonte é que abastece, não é verdade? Então a ideia é essa mesmo. Dentro desta realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Opa! Então nós vamos nos interagir com fontes, e ele diz que o nosso espírito pode emitir raios de espantoso poder. Aí o Alexandre dá uma pausa, ele continua dizendo assim: André, e você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana em cada minuto. Fronte. O que é fronte? O que é a fronte? Então, sobre a fronte, descem bilhões. Não é milhões. É com a boca cheia. Bilhões de raios cósmicos. Eu estou lendo isso aqui porque pode ser que alguém vai dizer que eu sou místico. E aqui é doutrina pura. Oriundos de estrelas e planetas, amplamente distanciados da Terra. Olha só. Sem nos referirmos aos raios solares. Deixa o Sol lá. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando da vastidão. Dos raios solares, que são caloríficos, luminosos, e que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Opa, mal começa a conhecer. Então, o que a ciência humana identifica sobre potência do raio e a qualidade do raio, os espíritos estão falando que nós estamos longe de compreender a importância desses raios solares. Então vem coisa aí para o futuro. Vocês podem preparar várias encarnações, porque sempre teremos uma novidade sobre os raios solares. Aguardem os próximos capítulos, mas não fica esperando demais, não. Trabalhe. Porque nós estamos muito empolgados com a energia solar, mas tem coisa a mais aí para chegar. Então vou continuar. Os raios gama, provenientes do rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e o uso de várias expressões emitidas pela água e pelos metais, alcança os habitantes da Terra pelos pés. Opa, quer que repete? Então, olha para vocês verem, os raios gamas provenientes do rádio. Está falando do elemento rádio, que se desintegra incessantemente no solo e vão como que sendo dinamizados. Eles vão sendo emitidos pela água e pelos metais e alcançam os habitantes da Terra pelos pés. Então os pés
também tem a sua capacidade de assimilação. Agora não precisa tirar o sapato não, tá? Porque tem uma casa espírita aí que o pessoal tira o sapato para dar passe. E quem vai receber o passe tira o sapato também. Essa casa eu inventei aqui, tá bom? Porque é o seguinte, se não tirar o tênis, né? Primeiro que você não vai ter que gastar, você tem que demonstrar que você compra tênis, pés, Barwell. Né? Agora, se não usasse, imagina você tirar o tênis na casa espírita. Todo mundo resolver tirar o tênis. Nós vamos fazer um estacionamento de tênis ali fora em Brás. Já imaginaram? Então, porque existem pessoas que acreditam que tem que ficar descalças para assimilar a energia. E outros passistas, que tem que tirar, tem que ficar com os pés descalços, não é? Para ele captar energia e doar energia para os outros. Isso é misticismo. Mas a gente está verificando aqui que existe primeiro, uma oferta da natureza e, segundo, uma oportunidade de assimilação, que precisa ser estudada. Continuando. Isso que vem de baixo para cima. Agora o André Alexandre vai falar que, em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação de raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais. Opa! Então o reino vegetal também nos oferece raios. Pois é, precisamos estudar. Tem muita gente aí abraçando árvore, né? Abraçando cipó, dando uma de Tarzan. Né? Isso, a prática pode se tornar mística. Mas a realidade precisa de ser observada, estudada, para que a gente tire as nossas conclusões. Agora é o seguinte, também esses raios são exteriorizados pelos vegetais e pelos irracionais. Opa! Os irracionais. Quem são os irracionais? Os animais. Então, os animais também oferecem os seus raios. Agora vem um assunto aqui interessante. Além dos irracionais, por último, os semelhantes. Opa! Então, os semelhantes também nos oferecem raios. Sim. Agora vamos concluir. E as emanações da natureza psíquica que envolve a humanidade, provenientes das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra, também favorecem a emissão de raios? Aí o Alexandre diz, em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões, ele não se contentou com bilhões, agora virou tri. A inflação aqui está assim, exuberante. Cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse circuito, ou melhor, nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos. Agora tem outro raio. Meu Deus. E tem gente que fala que o raio que te parta, né? Hein? Olha que interessante. Existem raios divinos. Porque quando fala que o raio que te parta, isso é proveniente das mais profundas regiões da ignorância, do ódio, da violência. Regiões inferiores. São raios. São raios. Mas aqui ele vai falar, gente, olha que extraordinário, dos raios divinos. Nesse ciclo de permuta incessante, os raios divinos, agora chegou aonde que ele começou. Expedidos pela oração santificadora. Convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência.
My God. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Opa, esse texto aqui dá muitas horas de conversa. Mas como eu prometi, eu só ia passar por ele, para justificar o que nós acabamos de falar, sobre esse mecanismo da nossa alma, que primeiro, como espírito encarnado, ele tem a função de gerenciar toda essa estrutura eletromagnética do nosso corpo físico. E quando utilizamos dos recursos da boa vontade, dos bons pensamentos, da fé operacional, nós estaremos incrementando esse conjunto anatômico espiritual, impregnando-o com energias que podem atingir uma dinâmica que a gente desconhece. Imaginemos Jesus, que é o nosso referencial, o poder que ele tinha de curar, de transformar, de anular a lei da gravidade e tantos feitos. Foi exatamente por aquele dínamo da sua estrutura espiritual que favorecia para que ele tivesse um corpo numa condição que favorecia para que ele fizesse o que ele quisesse. O que ele queria, ele realizava. Mas isso é um esforço que ele foi empreendendo no tempo, numa dinâmica espiritual que escapa à nossa condição de analisar, mas que sugere para nós o entendimento da vida como um projeto científico. A nossa realização, as nossas obras, elas redundam em obras, não é, que vão favorecer o nosso caminhar numa direção cada vez mais sutil, uma condição cada vez mais essencial de vida. Soni, alguma participação? Não, Carlos Alberto, por enquanto não. Mas o pessoal já está entendendo que a alma é o espírito encarnado, né? E que a oração, o mais importante é que a oração é que saneia. Então, assim, quando a gente fala em energia purificadora, chakra, energia vital e tal, a gente tem que lembrar que a prece saneia todas as energias que são maléficas, né? Então, como aí fala, né? A prece, ela tanto equilibra as nossas fontes de força energética, como que capta do universo, né? A energia boa, principalmente da natureza. Então, quando a gente fala em depressão hoje em dia, a gente tem que lembrar que é esgotamento mesmo dessa da natureza. E a prece é que traz de volta toda essa energia. Isso mesmo. Bom, gente, muito obrigado, Soni. Fica de olho aí na participação. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Está aberto, tá, gente? Vamos caminhar? Questão 141 do Livro dos Espíritos. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião do que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma é externa e ela que envolve o corpo. Há verdade nisso? Resposta dos Espíritos. A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como um som em torno de um centro sonoro. Fechem os olhos. Estou pedindo. Não entre em transe. Vou recomendar. Mentalize a sua casa.
Na realidade, você nem precisa de fechar os olhos, mas eu estou pedindo para fechar os olhos exatamente para facilitar, porque o que está no nosso externo costuma nos influenciar. Agora eu vou fazer uma pergunta e vocês vão analisar com muito critério. O que pode estar acontecendo na casa de vocês agora? Quem pode estar lá? Ou não tem ninguém? São 20 horas e 5 minutos. Podem voltar, porque vocês vão ficar lá na casa de vocês e não vão voltar. Quando vocês chegarem em casa, faz um teste. Tenta vasculhar lá, pesquisar o que pode ter acontecido lá às 20 horas e 5 minutos. Pode ser que vocês não vão ter uma resposta objetiva. Mas pode ser que aconteça alguma coisa que vocês vão falar assim, engraçado. Eu estava lá no centro, pediram para me fechar os olhos, mentalizar a minha casa e eu vi esse painel. O que eu estou querendo dizer com isso? Que isso é um exercício que a gente não faz porque desconhece. E porque desconhecemos, não valorizamos. Mas a sua condição espiritual, como um espírito encarnado, nós não estamos encarcerados como um pássaro dentro de uma gaiola nesse corpo. Não. A sua alma irradia. É isso que nós estamos dizendo. Você tem a capacidade de viajar no espaço e no tempo. O seu pensamento é energia eletromagnética. Então vamos dizer que o pensamento aqui ele se torna um veículo para ser o ponto de referência para que a sua alma capta o que está acontecendo à distância. Entenderam lá? Um exemplo, já aconteceu com vocês, eu acredito que sim, de você estar fazendo qualquer coisa do dia a dia, e de uma hora para outra você lembra de alguém. Passa alguns instantes, o telefone toca, hein, Gislene? Gente, não é aquele detector do celular que você coloca perto do monitor do computador, que o monitor começa a dar aquelas interferências magnéticas, passa um pouquinho, o celular toca. Mas essa imagem ajuda no que eu estou querendo dizer. Você registra, aí do nada alguém te telefona, ou você encontra com fulano, ou alguém vai falar de Beltrano. Por que isso aconteceu? Exatamente porque a sua mente, ela é refletora. Ela capta o que está chegando. Lembram que a gente lendo André Luiz falou-se em energia, energia que possa vir do rádio, energia que vem do sol, a energia que é oferecida pelo reino mineral, pelo reino animal, pelos semelhantes. Falou aqui de energia divina. É a principal. A energia divina está se referindo aos pensamentos emitidos pelas esferas superiores. Compreenderam? Só que o que acontece? A gente vive numa dinâmica encarcerada no corpo, que a gente fica, nossa mente, a nossa personalidade, ela foi instruída para ela ficar pensando só, eu vou brincar dizendo, no que está dentro dessas 4 paredes aqui. No que está dentro da nossa dinâmica perceptiva, objetiva, dos sentidos que nós utilizamos, do tato, do olfato, do paladar, da audição, da visão. Nós ficamos presos nisso. Se você não pegar, se você não ver, se você não cheirar, não provar, é subjetivo. Alguém te contou, é uma história. Lembram, essa passagem inclusive do acionar os sentidos? O Evangelho tem um trecho, um momento histórico extraordinário, que foi o momento em que Jesus retorna no mundo espiritual, na chamada ressurreição. Primeiro ele se apresentou para Maria, né, a Míria de Migdol, depois, e aí foi.
ele foi se apresentando para os discípulos gradualmente, e um que era o mais questionador, ele não se apresentou para ele. Quem foi? Tomé. A história humana não nos oferece muitos elementos, mas já existem histórias reveladas no mundo espiritual que, por fontes sérias, que hoje em dia tem que tomar cuidado com as fontes. Vira e mexe, tem umas novidades aí que a gente fica com o cabelo em pé, diante da criatividade falaciosa de mentes brilhantes que estão promovendo problemas. Mas elas vão responder por isso. E graças a Deus nós temos os problemas, que é bom que a gente aprende a selecionar. Principalmente se a gente tem os olhos focados nas bases, para não viajar na maionese. Mas voltando, as fontes sérias afirmam que Tomé tinha uma proximidade com Jesus muito especial. Ele era um dos que mais se vinculavam aos projetos de Jesus. Ele era um idealista. Ele amava Jesus profundamente. Só que ele era muito perquiridor. Ele era muito questionador. Muito questionador. Inclusive, isso representa a importância de sermos questionadores, mas, ao mesmo tempo, termos cuidado em sermos excessivamente questionadores. Porque o excesso do racionalismo, ele impede que o indivíduo utilize um mecanismo chamado intuição. Intuição. Pegaram lá? Então, Jesus, depois de todo aquele procedimento, já extremamente arquitetado, ele fez com que as circunstâncias sensibilizasse primeiro Tomé, porque, só para a gente relembrar um pouco, essa história é linda, porque ele começou a se questionar, ou questionar o amor que Jesus tinha com ele. Por que Jesus apareceu para todo mundo e não para ele? Sendo que ele era um dos mais próximos. Não é? Não vou entrar no âmbito da vaidade, daquela questão de a gente sempre quer se sentir, de alguma sorte, canonizado, aplaudido, mas não vamos entrar nisso. Vamos levar para a circunstância que Jesus concedeu a ele que ele vivesse todas as possibilidades de arguição. Para ele esgotasse, pelo plano racional dele, todas as nuances que poderiam justificar a não materialização de Jesus para ele. Até que chegou um ponto, que é como se ele racionalizasse tanto que ele se esvaiu. Ele foi se sentindo cada vez mais fraco, mais fraco. E no momento em que ele foi abrindo a guarda, ele foi se sensibilizando, porque ele viu os efeitos do retorno de Jesus, não é? A emoção das pessoas que estiveram com ele. Aí ele foi lembrando dos feitos, do carinho, e etc, 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 até que ele chegou numa condição de dizer para ele mesmo, se Jesus não quis aparecer para mim, é porque eu não merecia. E isso me basta, porque eu tive a oportunidade de viver com ele. Se ele não quer aparecer para mim, ele tem seus motivos. O que importa é que ele fez bem para muita gente. Quando ele chegou nesta condição, Jesus apareceu para ele. Isso é extraordinário, porque Jesus respeitou o momento do indivíduo. Paulo de Tarso fala para nós que somos aprendizes, no capítulo 5 de Romanos, nós estudamos isso ontem, esse trecho ontem, quando Paulo diz assim que a tribulação desenvolve em nós a paciência. A paciência, a fortaleza. E aí vai, até a glória. Olha que extraordinário. A tribulação, a dificuldade, é que vai nos dando condições de aprender. E chegar até no momento final, que é o trecho do capítulo 5 de Paulo aos Romanos, parece que é o versículo 11, quando ele diz assim, e por fim a reconciliação. Porque na tribulação, na dificuldade, é que a misericórdia divina intercede por nós. É que o Cristo se faz. É que o Evangelho entra em cena. É na hora da peleja. Na hora da peleja.
Então, por isso que a gente precisa de reconsiderar alguns comportamentos nossos. A gente conversava aqui antes, eu e a equipe aqui. A gente estava discutindo sobre exatamente a oportunidade que a gente tem de trabalhar com Jesus. E a nossa fragilidade ainda em compreender o que significa trabalhar com Jesus. E aí a gente estava refletindo, e em cima até de um texto desse livro aqui, Missionários da Luz, em que o Alexandre fala que servir com Jesus é aprender a seguir as pegadas dele, e as pegadas dele foram sobre pedras e espinhos. Então, aquele que quer servir Jesus, de verdade, ele jamais exige alguma coisa. Ele jamais impõe condições. Eu vou se for assim. Ou se eu vou, mas você tem que me dar isso. Eu tenho que ser remunerado. Eu quero aquilo outro. Como assim? Isso não é seguir Jesus, não. Então, toda vez que eu levantar minha voz para solicitar alguma coisa para o meu interesse, não estarei servindo a Jesus. Então, essa condição do mestre é tão sublime que a gente falta palavras. Ele esperou o Tomé. E o Tomé, na hora que se sensibilizou, que é a parte mais importante do evangelho, é quando o indivíduo se sensibiliza. Não é quando o indivíduo está raciocinando, compreendendo, discutindo. E tem gente que adora discutir. E quanto mais discute, mais ele vai perdendo a batalha. Agora, nós não estamos aqui para disputar absolutamente nada. Quem está disputando é perdedor. Pode ser vitorioso agora, mas amanhã está no chão. Com Jesus a gente não disputa nada. Com Jesus a gente oferece, é diferente. Devia estar falando maior bobagem, vai com Deus. Fica em silêncio. Aí o Tomé, na hora que cai nessa condição, como várias passagens do Evangelho nos oferecem esses elementos, né? O filho pródigo. O filho pródigo é uma passagem que conta isso. Na hora que ele chegou lá no fundo, comendo, junto com a alimentação dos porcos, é que ele falou assim, meu Deus, eu tinha tudo e não sabia. Não é? Aí que ele... Não foi o caso do André Luiz? Nosso lar? O André Luiz, só na hora que ele chegou lá no fundo do poço, que ele lembrou quando ele era criança, que a mãe dele ensinou ele a fazer o Pai Nosso. Aí ele narra no livro que ele fez a prece mais sentida da vida dele. Porque ele era católico, cumpridor dos deveres uma vez por semana, mas no dizer dele era um religioso tradicional, que a religião não alterava absolutamente nada a vida dele. Lá no mundo espiritual, meu amigo, que ele foi perceber o valor da prece. Aí ele faz a prece, surge Clarencio. Desculpe, eu estou dando essa volta, mas o assunto amarrou no bom sentido na prece, e possivelmente é porque nós estamos precisando de muita prece. Não é? Tem muita gente que fala assim para a gente, ô Carlos Alberto, leva meu nome lá para o centro, faz prece para mim. Aí, agora no movimento espírita não pode levar nome para o centro, não. Tem uns radicais aí que levam o negócio no pé da letra, e na hora que tiverem com um câncer, na hora que tiver com um filho doente, aí vai lembrar e falar assim, leva o meu nome e põe lá no livro de oração do centro. E aqui tem um livro de oração. Agora eu queria dizer para vocês que o livro de oração não é para espírito ficar lendo os nomes que vocês estão colocando lá, não. Porque espírito não precisa disso, não. Nós não podemos ser místicos. Mas na hora que tu está escrevendo o nome ali, você está lembrando o indivíduo. E no momento em que você cria a indução, você se vincula, você estabelece laços espirituais, e você passa a ser, muitas vezes, um instrumento para a espiritualidade atender o indivíduo. Por que o Chico Xavier virava para uma pessoa e falava assim, meu Chico, meu filho está com um problema, traz um retrato para mim, minha irmã. Traz um retrato, eu queria conhecê-lo. Aí tem espírita que fala assim, o Chico era místico. Eu não vou falar a ninguém para trazer retrato. O Chico era o Chico. E eu sou eu. Não, eu não estou fazendo comparação. Cada um tem um trabalho a ser realizado. Agora, o Chico, quando estava pedindo um retrato,
Porque o Chico não queria ver o retrato, não. A pessoa está trazendo o retrato. O trazer o retrato... Você carrega o retrato daquela pessoa que desencarnou, que está doente aí na sua carteira? Você carrega o retrato da sua sogra na carteira? Quero ver. Você gosta das brincadeiras, né? Eu carrego, Carlos Alberto. Louvado seja Deus. Porque você gosta da sua sogra. Quem carrega um retrato? Eu sou das antigas, eu tenho um retratinho aqui da family toda aqui na minha carteira. E todas as vezes que eu olho para aquele retrato, eu faço uma prece. É um momento de interação. Agora eu estou falando de um momento especial, de carinho. Agora o indivíduo está carregando uma prece porque o companheiro está lá em falência total no hospital. O que é isso? Vamos refletir. O pai de santo fala assim, traz lá o retrato. Vamos colocar o retrato aqui, acende a vela e o povo está tudo olhando para a vela, olhando para o retrato. Vamos pensar qual é o símbolo disso. Nós estamos falando de fé. Eu acabei de dizer aqui que nós estamos encerrados dentro de um corpo. Não. Nossa mente irradia. Nossa mente produz. A nossa mente é receptáculo. A nossa mente é decodificadora. Eu só acabei não contando que o Jesus apareceu para Tomé. Não foi? E o que Jesus falou para Tomé? Embora todo mundo saiba que Jesus apareceu para Tomé. Mas o que é mais importante aqui nesse contexto é que Jesus disse para ele o quê? Lembram? Estavam os discípulos na casa, se não me engano, de Simão Pedro, lá em Jerusalém. As portas fechadas, janelas lacradas. Por quê? Porque eles estavam com medo de serem presos. Tudo lacrado. Do nada, Jesus materializa-se no ambiente. Todos eles ficaram admirados. E Tomé estava naquele momento mais especial da sensibilidade dele. Tomé se coloca de joelhos. Jesus vai na direção de quem? Do mais necessitado. O que estava mais embaixo? Não. Ao contrário. Era aquele que ia dar um salto de qualidade naquele momento. Pegou lá? Porque o mais sensível, o mais sensibilizado, é aquele que está assim, pronto para ser fertilizado. É o período fértil. Ok? Nós estamos falando aqui de fertilização psíquica, espiritual. Aí ele falou assim, ele toca-me, Tomé. Porque Tomé tinha dito que só ia acreditar se tocasse nas chagas dele. Eu não acabei de falar do nosso mundo objetivo, que a gente tem que ver para crer. O ver para crer é uma alusão a Tomé. Eu só acredito se eu ver. Então Jesus aproxima-se, ele já estava vendo. Mas Tomé falou que não bastava ver, tinha que tocar, que ele podia ter sido iludido. Jesus, toca as minhas chagas. Toca. É verdade, Tomé, eu estou aqui. Ele ficou tão envergonhado. Ele ficou tão... Era um momento que tem muito a ver com momentos que a gente pode até não estar se lembrando, mas aconteceu com muitos de nós. Momentos de profunda sensibilidade, profundo reconhecimento, profunda gratidão e profundo, vamos dizer assim, até um reconhecimento do não merecimento. Eu usei o termo vergonha, mas não é o mais adequado. Aí Jesus disse para ele a célebre frase: bem-aventurado aqueles que não viram e creram na minha palavra. Então, bem-aventurado aqueles que começam a compreender que nós não estamos encarcerados num corpo. Agora, talvez, ou eu poderia até dizer, com certeza, talvez a maioria de vocês possam não ter ainda parado para pensar sobre isso. E por que eu comecei a parar para pensar sobre isso? Por que eu estou sendo convidado a refletir sobre esse assunto aqui agora, vendo uma questão que, em tese, a gente estuda sozinha em casa, do Livro dos Espíritos, a gente lê rapidinho, então tá, entendi, tal, já estou na outra questão, que é a 141. A técnica está ali, o Carlos Alberto não vai ler a 141, ele vai ler a 141. E eu estou tentando mostrar
como que o assunto aprofunda se a gente tiver sensibilidade para isso. Porque vai ter momento na sua vida que você vai estar numa condição que você vai se lembrar que a sua mente é capaz de vencer os limites do próprio corpo. Agora, você pode começar a fazer isso conscientemente, sem nenhum problema, todos os momentos que você estiver orando, que você estiver lendo. Antes de passar para a Sony, eu sento com a minha filha quando ela está fazendo leituras, num cantinho que a gente reservou na minha casa para isso. Aí eu sento lá dela e falo assim, aí, está viajando? Não, estou lendo o livro. Eu disse, não. O livro é um grande amigo que chancela a viagem do espírito. Bem-aventurado quem tem o livro como um amigo. Um amigo. Porque ele é o portal que te coloca frente a frente com a sua história. Quando você se identifica com um personagem, com uma época, com uma região, você está trabalhando a sua sensibilidade, você está treinando para fazer isso que eu estou falando. Então, quando você for convidado para fazer uma prece, e tem espírita que fala isso, vamos fechar os olhos, porque agora é o momento da oração. Só falta dizer, vamos fechar os olhos, ficar de joelho, acender a vela, fazer isso, fazer aquilo, porque nós vamos orar. Ok. Tem um valor extraordinário para milhões de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo para vocês que a gente não precisa nem de fazer isso. Você pode, conversando com alguém, você está olhando com os olhos físicos para ela, mas a sua alma, o seu espírito, está analisando todo um contexto. Quem sabe um dia você poderá até, pela mediunidade, registrar o ambiente espiritual que aquela pessoa está vivendo, conversando com ela. Você pode chegar na condição de identificar o tônus vital dela, perceber que está mais frágil, que precisa de cuidar melhor de determinadas áreas. Em determinados momentos você pode até diagnosticar uma doença que já foi ou não diagnosticada pela medicina. Você pode estabelecer na sua visão espiritual o passado, personalidades, e de vez em quando a espiritualidade favorece até que você possa perceber um pouco do que está para acontecer. Porque o que vai estar vendo, o que vai estar operando não é os olhos, o cérebro, o corpo, o tato, o olfato físico. Mas o que está operando num diálogo é o espírito. Não é fácil, não. Porque quanto mais responsabilidade você assume, maior é o seu compromisso com o calar. Então você registra e tem a obrigação de guardar para você, e em alguns casos até lutar para nem guardar, porque muitas vezes você registra coisas muito desagradáveis. Pode falar, Sônia. São duas perguntas que fizeram pelo Face. Eu acho que dá para você amarrar as duas. Primeiro é o Valdir. O passe tem condições de transmitir todo tipo de energia? E a Silvana, como faríamos para captar toda a energia benéfica dentro da condição de espíritos encarnados? Então, ele está perguntando se o passe tem condição de transmitir todo tipo de energia, e ela está perguntando como que a gente faz para captar toda a energia benéfica, sendo que somos seres encarnados e temos dificuldade de identificar essas energias. Eu vou ler a resposta da questão 141 na totalidade. E aí a gente projeta estas alusões. A alma não está encerrada no corpo como o pássaro, numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro sonoro. É nesse sentido que se pode dizer que ela é externa, mas nem por isso é envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve. É o primeiro, ao qual chamamos de perispírito, e o outro grosseiro, material e pesado,
o que chamamos de corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como germe em um núcleo, já o dissemos. Então a pergunta foi, se o passe, através do passe, nós podemos receber todos os tipos de energia. Vamos só ter o cuidado com a condição de todo tipo de energia, porque seríamos pretensiosos em afirmar dessa maneira, porque não temos condições de trazer para o absoluto o que é relativo. O passe, qual é a função do passe? Transmissão de energia, certo? Nós não lemos o André Luiz falando que existe irradiação de energias que vem da natureza, do solo, que vem do reino vegetal, que vem do reino animal, e que vem do reino dos encarnados, e vem também do reino espiritual? O André Luiz não afiançou para a gente que nós recebemos influências dos astros, dos mundos. São trilhões de energias que nós estamos, vamos dizer assim, recebendo, recolhendo a todo instante. Vamos dizer que o passe, ele tem uma função muito especial, de ser aquele elemento que vai nos favorecer especificamente num quesito que somos ou que estamos necessitados. Então vamos lá. Você vem à casa espírita. Você vem à casa espírita porque você quer participar da reunião, assistir o estudo? Ok. Então eu gostaria de dizer que a ambiência da casa espírita é uma ambiência ionizada, é uma energia, é uma ambiência que é magnetizada pela espiritualidade e pelas preces e pelos trabalhos que são realizados aqui, que objetivam o bem. Então, eu não vou falar da casa material, tá bom? Mas, espiritualmente, as paredes desta casa são paredes que foram edificadas com energias diferenciadas. Porque esta estrutura é uma estrutura que foi implantada não pelos encarnados, mas pela espiritualidade, que compete a nós na Terra manter, sanear e aprimorar pelo nosso comportamento, pelo desenvolvimento da nossa moral, como indivíduos ou como grupo. Então eu venho para esta reunião para assistir, eu venho para casa para assistir uma reunião de estudo do Livro dos Espíritos. Eu gosto do estudo, o estudo me esclarece muita coisa. Ótimo. Você aqui está sendo atendido das mais variadas maneiras. Inclusive, eu tenho obrigação de ampliar, eu não posso responder apenas um item, eu tenho que abranger para atender a coletividade. E nesse ambiente também há um favorecimento para atender aos espíritos a nós vinculados. Porque nós temos companhias espirituais e algumas delas entram no bibi, né, e vêm conosco para assistir a reunião. Gostam da reunião. Alguns nos inspiram a vir na reunião. São os educadores, os nossos protetores espirituais. Certinho? Mas também tem aqueles que não têm o que fazer. Eu vou com ele. Eu gosto de ficar com ela. Eu não vou ficar aqui sozinho, não. Aí vem, né? Porque a casa vai ficar vazia. Agora, você sabe que tem alguns que falam assim, hoje é dia de reunião, vai esse povo todo para lá, e eu vou ficar quieto aqui. Aí fica lá na sua casa. Não, casa aberta, tem mesmo? Olha, costuma ter aos montes, hein? Nossa, mas então, aqueles que vêm conosco, eles são beneficiados também. Alguns não retornam conosco, eles ficam aqui. Porque são convidados para participarem da dinâmica do mundo espiritual que é coordenado pelos benfeitores espirituais. Então tem esta repercussão, ok? Só que existem alguns casos
que nós viemos para o Centro Espírita. Além da reunião, eu venho porque eu estou passando por uma dificuldade. E eu vou deixar muito claro, para a gente entender. Dificuldade, todos nós passamos, porque nós estamos reencarnados. A vida é uma grande dificuldade, né? No bom sentido, né? A vida proporciona tribulações. Eu não estou me referindo a essas dificuldades do cotidiano, mas eu estou me referindo, por exemplo, eu estou doente. Eu estou passando por uma terapia, estou passando por um processo em que eu estou tomando medicação. Não é verdade? Isso pode acontecer com todos nós. Nós podemos estar enfermos com uma enfermidade sutil ou uma enfermidade grave. Aí eu venho à casa espírita, além de frequentar esse ambiente, eu vou solicitar à casa espírita para me tomar um passe, para receber um passe, porque existem pessoas que foram preparadas, que se comprometem moralmente para atender àqueles que pedem auxílio. Vocês entenderam aonde que eu quis chegar? Para dizer o seguinte, porque eu vim à casa espírita não significa que eu tenho que tomar passe. Primeira coisa, não, Carlos Alberto, você vai deixar os passistas desempregados. Não, não vou não. Eu estou dizendo que a gente tem que entender um pouco esse mecanismo, porque senão é como aquela história que eu vou para a missa, tenho que comungar, porque se eu não comungar, eu não fui à missa. Porque você vê o Centro Espírita, você não tem obrigação de tomar passe. Aliás, tem pessoas que sentam aqui, a gente nem oferece o passe. Por quê? A pessoa nem sabe o que é o passe. Alguém vai chegar aqui e assim, vem cá, assim, aonde? Tem que pagar? O que eu tenho que fazer? Não, não é bem assim. E outra coisa, entendam o símbolo que eu vou dizer. Nós não podemos pegar pérolas e jogar para os porcos. Porcos é o sentido do entendimento. Captaram, gente? Não tem nada a ver no sentido literal, não. Você tem uma coisa divina que é o recurso do passe. É como se a gente tivesse um consultório, uma clínica, com muitos recursos, e qualquer um que passava, você vem cá, aproveita o que a gente tem aqui. Não, não é bem assim. A pessoa precisa de entender que esse recurso é um recurso científico. É um recurso que pode ajudar a muitas pessoas, se elas estiverem com esta necessidade. Eu dei uma volta muito grande, não dei? Mas foi esclarecedora? Para, inclusive, desmistificar essa questão do passe. Agora, é bom demais quando eu estou precisando. Ah, Carlos Alberto, eu vou toda semana, porque eu tenho uma enxaqueca que tem 20 anos, e vai tomar passe e vai continuar com a enxaqueca. Ah, Carlos Alberto, não tem cura a minha enxaqueca. Eu falei assim, tem sim. Vai demorar algum tempo, mas a espiritualidade, se tirar a enxaqueca da companheira, ela não volta da reunião. Então tem hora que até uma enxaquecazinha é boa. Agora, não vou ficar tomando passe só porque eu estou com enxaqueca toda semana. Pegaram lá o que eu estou dizendo? Agora, uma enxaqueca durante 20 anos pode estar indicando aí uma necessidade de uma intervenção mais complexa na área da medicina tradicional. Então, a medicina tradicional tem o seu papel. Os sacerdotes da ciência têm uma missão com Jesus. Agora, os sacerdotes da Terra nem sempre oferecem os recursos magnéticos que o passe pode nos favorecer. E a outra questão que a companheira colocou foi, repete para mim, aprender a captar o que vem do alto. Mas não é a oração devocional, é a oração comportamental, é a oração do trabalho, é o trabalho-ação no bem. Óbvio, entenderam aí aqui o que eu quero dizer? Porque tem muita gente que está parando o mundo e se coloca em posição de lótus para meditar, para orar, e a história está acontecendo aqui e a vida está passando, e ele está lá só na base do misticismo. Então a oração é conversar com Deus. A meditação é ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus sempre vai estar nos propondo para trabalhar, para estudar. Porque só assim que nós vamos progredir. Só assim nós estaremos participando da engrenagem do progresso da humanidade. A gente discutia aqui de uma forma até muito
muito leve, né, muito amena, sobre a questão da nossa discussão sobre a aposentadoria. Esse momento do Brasil está extraordinário, né? Ou se fala de aposentadoria, ou se fala da CLT, ou se... Não estão nem falando mais da Lava Jato, eu estou preocupado se a água está acabando, mas tudo bem. Mas o assunto não pode acabar, não pode. Deus vai prover com muita água. Mas, quando se fala em previdência, a gente discute uma série de coisas, né? E, muitas vezes, sem entrar no mérito do assunto, porque não é o nosso viés, mas nós, como doutrina espírita, não podemos abrir mão de refletir sobre a importância do trabalho, né? Quando se fala em aposentadoria, você vai falar de prêmios em função do esforço, do trabalho, que é uma discussão social. Mas nós, quanto evangelho, quanto doutrina espírita, nós precisamos de refletir sobre a importância do trabalho. Porque é o trabalho que efetivamente vai nos graduar espiritualmente. Captaram o que eu estou falando? Estou falando no trabalho, no seu sentido do trabalho renovação, do trabalho mudança, do trabalho que a gente tem que realizar com a nossa mente. A nossa mente. Então você nunca pode parar de trabalhar. Casa aberta, eu desde os 12 não aguento mais. Amigo, se você se aposentar, se Deus quiser, eu vou torcer para isso, mas depois que você se aposentar, que pode ser até com 90 anos, com 60, com 70, com 50, não vou entrar no mérito, mas depois que você se aposentar, como é que vai ser a sua vida? Eu estou discutindo aqui sobre a importância de você sempre investir na evolução. Você tem lido? Não estou velho, não enxergo mais. Troca o óculos. Você está fazendo alguma coisa, as juntas, está tudo juntado. A junta não deixa, junta aqui. Meu amigo, vai dançar, vai caminhar, vai fazer alguma coisa, vai ser útil, vai produzir. O Casabeto, eu aposentei tem 15 anos, agora já estou entregue. Você está entregue? Você sabe como é que vai chegar no mundo espiritual? Acredito que vou morrer igual um passarinho e vou chegar lá feliz. Assim, olha, um umbral que te espera, porque nessa preguiça toda, como é que vai ser o mundo espiritual para você? Olha, você não levanta do caixão. O que é isso, Casalbeto? Fica lá agarrado. Né? O povo vela, enterra, joga flor, despede, até breve, segura na mão de Deus, e vai, aí a gente canta, aí sai todo mundo choroso, e o Divi está lá sentado no caixão, porque está cansado. Aí chegam os espíritos lá no cemitério, vem meu filho, não, estou cansado. Estou cansado. Costuma despertar no mundo espiritual, lá nos hospitais, não dá dificuldade danada, que dê minha bengala, meu óculos. Não é? Meu óculos, acostumado com a cadeira de roda. Olha, no mundo espiritual tem cadeira de roda. Tem. Quanto mais apegado à cadeirinha dele, mais ele vai precisar de cadeirinha no mundo do lado de lá. Gente, nós estamos falando aqui de um assunto extraordinário. Estamos falando aqui da dinâmica evolutiva do espírito, da importância do trabalho, da renovação. E por isso, nós vamos caminhar para o término do nosso trabalho, trazendo uma mensagem de Emmanuel que se refere ao aperfeiçoamento espiritual. Quando ele define para nós, ele retira um versículo do Evangelho de João, que é uma fala de João Batista, precursor, dizendo: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vamos ouvir Emmanuel como uma nota conclusiva para o nosso trabalho. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelo benefício do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas.
Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Tem a ver com Tomé? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia, ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime. Lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático. Invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da tua existência. Regenera os teus impulsos. Desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado, com a sua bênção, com a sua presença. Porque Ele está conosco neste momento. Foi Ele quem falou. Aonde duas ou mais pessoas falassem em meu nome, ali eu estaria. De tantos assuntos que nós elencamos nessa noite, inclusive aqueles que envolvem a nossa vinda à casa espírita, nós poderemos, nesse final de atividade, falar sem nenhum medo de errar, que o motivo principal da nossa vinda aqui foi encontrar com Ele. Porque por mais que esqueçamos, por mais que deixemos de lado, porque priorizamos tantas coisas no mundo, e geralmente lembramos dele na hora que o calo aperta, o sapato aperta e o calo dói, né? Ele continua do nosso lado. Vir ao encontro dele, como nessa noite, como muitos estão fazendo pela internet, é porque tem alguma coisa de muito sério na nossa intimidade dizendo: endireita o caminho. Só que a gente não sabe como faz. É notório que temos dificuldades. Podemos ter a teoria, e muitos têm mais, outros menos. Mas a teoria está aí. Basta abrir os olhos.
Só que a teoria não é suficiente. Então nós viemos aqui porque o nosso lado divino está dizendo: movimenta-te. Por enquanto nós temos essa referência, essa reunião, essas pessoas. É o que está na mesa, é o que está sendo disponibilizado. E nós estamos buscando. E o interessante é porque todas as vezes que nós o procuramos, ele sempre responde assim: eu estarei convosco. Porque se viemos é porque nós ouvimos uma voz que disse: vinde a mim. Aí a gente vem, e todas as vezes que nós viemos aqui, Jesus nos oferece um cantinho muito especial. É como se tivesse guardado com o meu nome. A gente até senta na mesma cadeira. Geralmente a gente senta na mesma cadeira porque a gente tem dificuldade de mudar. A gente quer ficar perto daquela mesma pessoa. Porque nós temos dificuldade de aprender a sentar e conviver com a outra pessoa. Mas não tem problema. Ele sabe que chegará um momento que essa pessoa que eu sempre sento do lado dela, essa pessoa, por algum motivo, ela não vai vir. E eu vou ter que sentar sozinho. Aí eu vou ter que me adaptar e olhar para outra pessoa. Vou ter que entrar em outro ambiente. Já imaginaram se a gente se descobrir no mundo espiritual e alguém dar uma notícia: você desencarnou? A gente não pensa que vai acontecer com a gente, porque a gente acostuma. A gente fica sentado na acomodação ou na rebeldia do orgulho. E o Senhor não nos cobra nada disso. Eu hoje encontrei com um amigo de muitas décadas. Aí ele em 2 segundos me contou a vida dele toda, como que anda. Eu falei: você lembra da minha mulher? Se lembra. Você acredita que ela morreu? A linguagem dele. Aí eu falei: pô, é mesmo? Mas tem muito tempo? Não, foi há pouco tempo. E ela morreu rápido. Ela, com todo vapor, nos seus 60 anos de idade, estava para aposentar e não conseguiu. Com 7 dias ela começou a passar mal. Com 7 dias o médico identificou uma leucemia, que foi uma leucemia galopante. Com 1 semana ela morreu. E eu perdi o rumo. Porque meus filhos casados, era só eu e ela. E ela fazia planos, queria aposentar, que a gente ia fazer isso, fazer aquilo. Ela não chegou a aposentar e eu estou aqui sozinho. O que eu faço? Uma pergunta que eu ouvi. E ninguém tem resposta pronta. Eu poderia falar para ele: vai lá na FEAC. Ele não me perguntou sobre o assunto. Vamos orar. Você vai encontrar seu rumo. Você vai encontrar seu rumo. Aí eu saí dali e vim trazer essa história aqui para o final da reunião. Não premeditadamente. Mas essa história chegou aqui agora e eu estou contando. Porque aqui nada acontece premeditado. Eu não venho para a casa espírita com nada pronto. Nenhum discurso chega aqui formatado. Porque aqui existe espontaneidade cristã. Aí eu pergunto: em 7 dias a vida do indivíduo mudou radicalmente. Com isso, gente, sem puxar para baixo, pelo contrário, é puxando para cima, vamos refletir. Por que João Batista, o precursor, fala para nós: endireitai o caminho do Senhor? Qual Senhor? Nós vamos endireitar o caminho do Senhor Jesus? Não, peraí. Não é bem isso. Endireita o caminho do Senhor que existe dentro de você. Esse Senhor precisa de aprender a profetizar, a cumprir os desígnios. E quais são os desígnios que nós
temos na Terra? Evoluir. E para evoluir, não existe nada que substitua uma palavra chamada amor. O amor é a base da evolução. Tudo começa no amor e tudo termina no amor. Fora disso, é pura filosofia barata. Porque o que alimenta o espírito, o que vai favorecer para que a gente assimile as energias que vão nos alimentar de verdade, é quando você ama. E sereis reconhecidos como discípulos de Jesus por muito vos amardes. Não é pouco. E como é que eu vou amar, Carlos Alberto? É quando nós começamos a pensar no próximo. O próximo é a ponte-luz. O próximo é que nos aproxima de Deus. O próximo é que nos aproxima de nós mesmos, da nossa realidade espiritual. Por isso que a doutrina espírita tem como um dos seus fundamentos principais a caridade. Fora da caridade não há salvação. Sem aprender, sem se envolver no serviço, não se ama. É apenas projeto. Servir não é ser servido. Amar é dar, não é receber. Certa feita, o espírito Werner, um alemão muito querido, jovem, perdido na vida, eu não esqueço jamais o que ele me falou. Que o amor é uma equação extraordinária da oferta. Por isso é que o amor divide. O amor subtrai. Porque é dividindo e subtraindo que você multiplica e vai somar as suas aquisições espirituais. Pense nisso. Tem muita gente sofrendo porque não é amado. Estas pessoas sofrem porque não sabem o que é o amor. Porque quem ama é feliz por amar. A mãe não espera o retorno do filho, não é assim? A mãe ama. Agora, quem ama de verdade é favorecido por um amor extraordinário, que é o amor de Deus, insubstituível, inviolável, indestrutível. Que Deus nos abençoe. Que possamos juntos continuar nessa caminhada, hoje numa noite muito especial,